Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos começar nosso estudo. Apocalipse capítulo 11. Hoje vai ser do 1 ao 14, se Deus assim permitir, né? Apocalipse 11, do 1 ao 14. Podem abrir a Bíblia aí, por gentileza. Não joga o pé ali, não. Deixa assim, ó. Isso. Senão se balançar aqui vai cair água. Vamos lá, gente. Alguém ore por nós? Quem vai orar por nós aí? Felipe, né? Não, Felipe orou semana passada. Jefferson vai orar por nós. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por mais um dia, Senhor. Amém. Oramos, Senhor, pela vida das pessoas que estão aqui, os que estão para chegar, Senhor. Amém. Seja feita a tua vontade aqui, Senhor, que a sua palavra seja ministrada, Senhor, e que possamos receber, Senhor, com o coração aberto, Senhor. Amém, Pai. Com a mente aberta, Deus, que no nome do Senhor Jesus, Pai, tudo que o pastor Mateus vier falar ali, que venha da tua palavra, Senhor, que é a verdade, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 1. Só lembrando a vocês que o capítulo 10 e o capítulo 11 até o versículo 15 é o segundo, perdão, até o versículo 14 é o segundo intervalo do livro, né? Nós vimos a primeira trombeta, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta trombeta. A sexta trombeta era um juízo pesado de Deus em relação aos ímpios dessa terra, com a permissão de Deus dar para que os homens fossem mortos, né, pelas ações demoníacas. O capítulo 10 e o capítulo 11, a metade dele, é o intervalo entre a sexta trombeta e a sétima. Como nós estamos estudando esse livro, versículo por versículo, vocês já estão cientes disso. A sétima trombeta, que é aquela que, quando tocasse, cumpre os mistérios de Deus, lembra da semana passada? Aparece a partir do versículo 15. E a partir do versículo 15 nós veremos, talvez na semana que vem, a vinda do Senhor Jesus Cristo em glória e o seu reino estabelecido, e o juízo para os ímpios, e também o galardão para os justos, correto? Correto? Correto. Isso que nós falamos semana passada, né? Agora, a partir do versículo 1 do capítulo 11, nós temos... Ah, quem chegou lá, ó. Mamãe chegou, ó. Vai lá na mamãe, ó. Corre lá na mamãe. Mamãe Mariana. A partir do versículo 1 do capítulo 11, nós temos a história conhecida das duas testemunhas do Apocalipse. E sem dúvida alguma vocês já ouviram falar sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Eu queria que nós pudéssemos ser bem sinceros em relação ao texto bíblico, pois as duas testemunhas dão pano para a manga, para a interpretação, né? E sem dúvida eu não quero ser o dono da verdade no capítulo 11, vou dar a vocês as explicações de como eu creio, mas eu acredito sim que é possível termos mais interpretações do que a minha no capítulo 11 de Apocalipse, porque as duas testemunhas, de fato, parecem ser uma incógnita no livro de Apocalipse, né? Do que se trata? Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Você já ouviu falar das duas testemunhas, que no tempo do fim chegarão na terra e profetizarão, ok? Isso é uma verdade, isso vai acontecer. Mas quem são as duas testemunhas? Seria literal? Seria simbólico? Do que se trata? É uma representação? São dois homens de fato? Alguém que já está no céu vai voltar? Daqui a pouco eu explico essas possibilidades. Mas no versículo 1 e no versículo 2 nós também temos duas formas de compreendermos esses dois versículos. Ou de forma literal, ou de forma simbólica. A forma literal não requer tanta explicação. É o que está escrito no texto. Se você lê o que está no texto, é aquilo que você vai compreender. Mas dentro de uma literatura apocalíptica, que os símbolos representam realidades, é possível que o versículo 1 e o versículo 2 também trate de algo simbólico. E vou tentar explicar as duas vertentes aqui para vocês. João que está falando, né? O versículo 1 diz assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito:
dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele ou os que naquele adoram. Olha o texto bíblico. Foi dado a João uma vara para medir o santuário de Deus. Vocês precisam lembrar que esse texto está diante ou um pouco depois daquele que nós lemos semana passada, que fala sobre o livrinho de João que ele tinha que comer, que era amargo e doce ao mesmo tempo, que nós compreendemos ser a pregação do Evangelho. É por isso que a 7ª trombeta não vem logo depois da 6ª. Como é que está o povo de Deus enquanto os juízos de Deus estão sendo derramados sobre o ímpio na terra? Como é que eles estão? Como é que esse povo está? Está pregando o Evangelho, está anunciando o Evangelho. O livrinho de João mostra isso. E me parece que as duas testemunhas também apontam para isso, para como a igreja estará quando as trombetas estiverem tocando. Parece que elas estarão pregando o Evangelho, essas testemunhas. A igreja estará pregando o Evangelho. Só que antes de chegarmos nas duas testemunhas, olha o texto. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara. Isso aparece lá em Ezequiel capítulo 40 também. É interessante que Ezequiel 40 até o capítulo 48, Ezequiel capítulo 40 até o capítulo 48, mostra para nós de forma simbólica também, em uma literatura apocalíptica, o novo céu e a nova terra, a eternidade. E parece que essa expressão, caniço semelhante a uma vara, foi tirada de Ezequiel capítulo 40. Só que olha o que disseram para João fazer com este caniço. Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Aí você pode chegar na leitura desse texto com duas interpretações. Se você compreender isso de forma literal, você vai entender que João recebeu a ordem de pegar uma vara, uma régua, e medir um templo. Porém, hoje nós sabemos que Israel não tem mais templo. Ah, pastor, mas então não se cumpre a profecia de o terceiro templo? Quem já ouviu falar que é necessário a reconstrução do terceiro templo para as profecias apocalípticas? Porém, não existe essa profecia. Não tem isso na Bíblia. O que tem são textos que aparentemente falam de um templo, como esse, como 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde diz que o anticristo se assentará no santuário de Deus. Lá em Daniel capítulo 9, quando diz que, não vou entrar nos detalhes aqui para a gente não gastar tempo, mas que seriam terminados os sacrifícios, e sacrifício era feito no templo. Então, não existe uma profecia clara e objetiva dizendo, para que Cristo venha e para que as profecias dos últimos dias se cumpram, é necessário a construção de um templo. Não tem isso na Bíblia. Mas alguns irmãos de linha dispensacionalista acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação, e no período da grande tribulação, Deus volta a tratar com Israel, nos moldes do Antigo Testamento. Então, para este povo, isso aqui é literal. Para estes teólogos, isso é literal. Então, terá sim um templo em Israel antes da vinda de Cristo. Você sabe muito bem que Davi queria construir o templo, Deus não deixou. Salomão construiu o templo. Depois que Salomão construiu o templo, o Império Babilônico destruiu o templo. Zorobabel e Josué, na volta do cativeiro babilônico, começaram a reforma do templo. E Herodes, responsável naquela região pelo Império Romano, terminou de fazer as obras do templo. Então, se os dispensacionalistas, aqueles que acreditam que Deus vai tratar de volta com Israel no tempo do fim, estiverem certos, não seria terceiro templo, na verdade, seria quarto templo. O primeiro templo foi o de Salomão. Segundo templo de Zorobabel e Josué. Terceiro templo de Herodes. E o quarto templo talvez seria este, se for literal. Porque é que nós não temos mais templo hoje. Por que não temos mais templo hoje em Israel? Porque no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo
E como Jesus profetizou em Mateus 24, não ficou pedra sobre pedra. Lembram dessa profecia? Mateus capítulo 24, ok? Agora, se esse texto for tomado de forma simbólica, Apocalipse 11, versículo 1, se esse texto for tomado de forma simbólica, o que é santuário de Deus? Se for literal, templo como o templo de Salomão, de Zorobabel, de Herodes. Se for literal, é isso. Se for simbólico, o que é santuário de Deus? Vai ficar muito fácil a resposta quando eu mudar a expressão. Ao invés de eu falar, onde está o santuário de Deus hoje? Se eu perguntar para vocês, hoje, quem é o templo de Deus? Nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E não sou eu que estou falando. Quem diz isso foi Paulo, nas suas cartas aos Coríntios, na primeira e na segunda. Paulo chama o povo de Deus de templo do Espírito Santo, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. E também 2 Coríntios 6, 16. Repito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. E segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 16. Então, se esse texto, dentro de uma literatura apocalíptica, puder ser usado para compreendermos de forma simbólica o que João quer dizer, parece-me que quem deu essa ordem a João está querendo medir o tamanho do povo de Deus. É como se fosse, quantos crentes tem aí? Quantos fazem parte do povo de Deus? Eu confesso que a segunda me soa melhor pela literatura apocalíptica, mas a primeira faz muito sentido. Não é só porque eu discordo de uma linha teológica que eu vou dizer que tudo aquilo que eles pensam não faz sentido ou está errado. Não, faz sentido sim. Eles têm razão de pensar como eles pensam, que é um templo literal. Tem razão. Parece sim que o texto é. Mas por falta de evidências no Novo Testamento de um novo templo, e por ser uma literatura simbólica, daqui a pouco nós vamos ver o tanto de simbolismo do texto, me parece também que esse santuário aqui é simbólico, apesar de que se ficarmos na literalidade do texto, chegaremos à conclusão de que o templo é real e literal, né? Mas como fugir da literalidade ali? Porque, vamos supor, ele fala de pátio, fala de pessoas que lá estão. Vou chegar lá. Na verdade, não é fugindo, né? Como interpretar de outra forma? Por exemplo, no sentido de quem interpreta de forma literal tem razão, porque é o que está escrito no texto, né? Só que quando nós fizemos a primeira aula, por exemplo, de Apocalipse, aqui nas quartas-feiras, nós observamos o gênero textual do livro. E dentro de uma literatura apocalíptica, símbolos representam realidades. Por exemplo, no capítulo 5 de Apocalipse, nós temos Jesus com 7 chifres. Isso é literal ou é simbólico, né? Quando o texto de Apocalipse mostra o Espírito Santo sendo 7 Espíritos de Deus, isso é literal ou simbólico? Quando nós temos 144 mil selados, isso é literal ou simbólico? Respeitando o gênero textual da carta, é possível que isso seja simbólico. Quando nós chegarmos no versículo 8, por exemplo, você vai ver um simbolismo muito grande neste capítulo. E no versículo 4 também, as duas testemunhas, só adiantando, vou chegar lá, são chamadas de oliveiras e candeeiros. Então essas duas testemunhas são chamadas de árvores. Isso é literal ou simbólico? Então, é possível interpretar de forma literal? É. Por quê? Porque está escrito. Mas e a literatura apocalíptica? E o contexto dessa passagem? Carregada de simbolismos. Então aqui eu vou trazer as duas possibilidades. O que foi, Nene? Misericórdia. Pega ele aqui. Ai, Pimpinho. Daqui a pouco o papai brinca com você. Vai lá.
Então eu vou tentar trazer para vocês aqui essas duas possibilidades, porque elas são plausíveis. Mas vamos devagarzinho, devagarzinho. Talvez nem dê, Vitor, para chegar no 14, mas é porque são muitos detalhes mesmo, e eu acho que é interessante a gente ir devagarzinho, né? Aí olha o versículo 2. Na verdade, até a sua pergunta, né? Os que nele adoram. Nós estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade e somos templo. Quem adora a Deus em seu templo hoje? Quem faz parte do templo de Deus é quem está o adorando. Hoje nós adoramos em espírito e em verdade, né? Versículo 2, agora isso é interessante, olha. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o Messas, porque foi ele dado aos gentios. Perceba, no templo de Salomão não tinha átrio de gentil. No templo de Zorobabel não tinha átrio de gentil. O átrio dos gentios foi um anexo feito pelo Império Romano. Também tinha o átrio das mulheres. A história também nos mostra a fortaleza de Antônia, que era um lugar onde soldados romanos ficavam para vigiar o templo. Então essa expressão átrio do gentil aqui, essa átrio exterior, esse átrio exterior dos gentios, dado aos gentios, não é um anexo original do templo. Agora, o que isso significa? Que significa que este povo chamado aqui gentil não poderia ser contado entre o povo de Deus. Deveria ser ficado de fora. Conta o povo de Deus, não conta quem não é povo de Deus. Por que não? Porque quem não é povo de Deus, nesse período da história, que compreendo ser o período da grande tribulação principalmente, quem não é povo de Deus não estará adorando, estará fazendo uma outra coisa. Olha o texto. Estes, os gentios, que neste simbolismo representam aqueles que não são povo de Deus, estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. A cidade santa aqui seria Jerusalém, um símbolo de povo de Deus. E calcar significa pisar. O período de tempo é 42 meses. 42 meses, presta atenção nessas expressões que aparecem aqui, ó. 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias. Todos esses termos, esses números representam, se tomados na literalidade, 3 anos e meio. Se a interpretação estiver certa, a ideia desse texto é que o povo de Deus sofrerá na mão de ímpios em um período muito delicado da história por 3 anos e meio. É possível que isso seja uma realidade. A ideia de que a grande tribulação duraria 7 anos também não tem respaldo bíblico, a não ser se você interpretar lá na última semana de Daniel, em Daniel capítulo 9, que ainda falta 7 anos para serem cumpridos da profecia de Daniel das 70 semanas, para que Israel sofra na mão do anticristo e que 7 anos seria o período da grande tribulação. Eu acho essa interpretação muito rasa, muito fraca. E talvez poderíamos estudar aqui as 70 semanas de Daniel um dia para vocês compreenderem o que eu estou falando. Agora, a interpretação de que a grande tribulação duraria um período de 3 anos e meio encontra respaldo nas Escrituras. Sem dúvida alguma. Amor, olha lá. O que ele está falando? Eu perdi. Isso, perdeu. Se a interpretação estiver certa e correta, 3 anos e meio seria o período de tempo em que o povo de Deus sofreria grandemente na mão de ímpios. Deixa eu explicar o que João está vendo. Está dando a ordem para ele. Meça o povo de Deus. Meça o povo de Deus. Não coloque nessa turma os gentios.
Porque nesse período de tempo, 3 anos e meio, não, mas Samuel, o que foi? Eu já ganhei! Eu já ganhei! Ele está feliz, está com o papai e com a mamãe. Não coloque este povo gentil na conta, não. Só conta quem é povo. Porque... Pera, deixa eu falar com ela. Só um minuto, gente. Samuel. Aqui, tenta abrir lá na salinha, ver se ele fica lá com ele. Não coloque este povo, os gentios, não coloca. Porque estes gentios, por um período de tempo, vai pisar e perseguir e vencer, daqui a pouco eu provo, o povo de Deus. Ok? E se esse período for literal, 3 anos e meio. 42 meses, tomados de forma simbólica, seria a metade de um tempo perfeito, como nós já vimos, que o 7 seria este tempo perfeito. Mas eu não gosto disso. Acredito sim que tem a possibilidade disso ser literal mesmo, 3 anos e meio. Possibilidades, tá? Agora no versículo 3, tá dando para entender alguma coisa? Agora no versículo 3 aparecem as 2 testemunhas. Neste período de grande perseguição, de pisar e de calcar os pés, os gentios perseguindo o povo de Deus, aparece então essas 2 figuras emblemáticas da escatologia, as 2 testemunhas. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Pano de saco e cinzas, por exemplo, no Antigo Testamento, era símbolo de quebrantamento, de arrependimento e de contrição. Não consigo tomar na literalidade esse texto, pois estamos em uma nova aliança. E o pano de saco e a cinza não é mais necessário em nossos dias. Nós, de forma interna e no coração, nos quebrantamos e nos arrependemos. Talvez a ideia aqui é que a pregação das testemunhas, dessas 2, vestidas de pano de saco, significa eles estão pregando uma mensagem de contrição, de quebrantamento e de arrependimento. Agora, por um período de 1260 dias, acabei de falar, vamos ver se vocês estão lembrando. 1260 dias dá quanto tempo? 3 anos e meio. Então, no tempo em que estão pisando e perseguindo, também está acontecendo outra coisa. As testemunhas estão anunciando, pregando, proclamando. Quem são as 2 testemunhas? Aí é que está. O versículo 4 vai dizer quem é, sem dizer quem é. Só para facilitar a vida do professor. Quem são as 2 testemunhas? Eu vou falar quem é, sem falar quem é. E quem está ligado desde o início do estudo, vamos ver se lembra. Por que João está falando quem é, sem falar quem é? Por que João está usando símbolos para trazer uma realidade para o povo? Isso. Porque João estava na ilha de Patmos cheio de soldados romanos. E ele quer escrever uma carta para que o povo da Ásia Menor pudesse saber as profecias escatológicas. Mas muita coisa que ele está falando servia para o Império Romano, e o Império Romano não poderia saber do que se trata a carta, para que ele não pudesse barrar a carta de chegar na Ásia Menor. Então, possivelmente, João escreve na literatura apocalíptica para que os soldados romanos não censurem essa carta. E para que quem é conhecedor do Antigo Testamento, quem é conhecedor da Bíblia, saiba do que João está falando. Enquanto o Império Romano não saiba do que João está falando. Talvez seja por isso que João usou a literatura apocalíptica para escrever a doutrina do fim. Olha ele falando quem é a testemunha sem falar quem é. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Pastor, quem são as 2 testemunhas? Daqui a pouco eu falo o que falam por aí. O que o texto diz é
são as duas oliveiras e os candeeiros. Deu para entender alguma coisa? Pastor, tira a dúvida de quem são as duas testemunhas. Eu falo agora. São as oliveiras e os candeeiros. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, vamos embora. Não, vamos tentar entender. Primeiro, oliveira. Oliveira é um termo dos profetas pós-exílio babilônico para chamarem Zorobabel e Josué, que foram os dois líderes do início da volta do cativeiro babilônico. Zorobabel e Josué representavam o povo de Deus quando eles voltaram do cativeiro babilônico. E candeeiro no Apocalipse fica fácil. Se temos uma dica certeira de quem são as duas testemunhas, oliveira fica na possibilidade. Mas o texto bíblico está chamando as duas testemunhas de candeeiros. Aí fica fácil, porque nós já vimos esse termo no Apocalipse. Alguém ou algum grupo já foi chamado de candeeiro no Apocalipse. E a pergunta que eu faço para vocês é: quem no Apocalipse foi chamado de candeeiro? As igrejas da Ásia Menor. Se voltarmos lá para Apocalipse 1, versículo 11, olha o que diz o texto. Apocalipse 1, 11. Apocalipse 1, 11. Vamos do 10. Acharam aí Apocalipse 1, 10? Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. 20, vai no 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste, na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, Apocalipse capítulo 1 está chamando de candeeiros igreja, as igrejas da Ásia Menor. Quando Apocalipse 11, volta lá, versículo 4, vai explicar quem são as duas testemunhas, o texto diz que são candeeiros e oliveiras. E só um grupo foi chamado no Apocalipse de candeeiro, as igrejas. Quando Jesus vai levantar alguns discípulos para pregar em algumas aldeias, ele chamou os discípulos para irem de 2 em 2. Desde a lei de Moisés, o discurso de 2 testemunhas é que tinham poder. Então parece que as 2 testemunhas podem sim ser representação ou uma simbologia da igreja anunciando e proclamando as verdades de Deus, como nós já estamos fazendo nos nossos dias. Mas, quanto mais se aproximar a vinda de Cristo, mais perseguição sofreremos. E quando se levantar a besta do mar e a besta da terra, que nós ainda não falamos, vamos falar aqui hoje quando chegarmos no versículo 7, mas vamos explicar somente no capítulo 13. Quando se aproximar este período, chamado de grande tribulação, mais perseguição a igreja vai sofrer. Fica claro que eu compreendo que a igreja passa pela grande tribulação e não é arrebatada antes. Só é arrebatada dada a vinda de Cristo, como um pós-tribulacionismo. Eu estou só falando os termos aqui sem explicar, porque eu já falei isso aqui. Já expliquei isso aqui para vocês. Pastor, não vim. Aprende a não faltar mais. Pastor, estou boiando.
Pega com o seu irmão do lado, pega com o Marcelo. O Marcelo tem tudo anotado, eu falo sempre. Pega com o Marcelo. Aqui, mas se são 2 oliveiras e 2 candeias, não dá 4 testemunhos? Não, o livro de Apocalipse não pode ser tomado como literal em seus números. Se tomarmos o livro de Apocalipse como literal em seus números, teremos muitas dificuldades de compreender. E dentro de uma literatura apocalíptica, como alguns textos de Zacarias, alguns textos de Ezequiel, Apocalipse, alguns textos de Joel, dentro dessa forma literária, não podemos tomar números como literal. É como se nós estivéssemos lendo uma literatura poética, como o livro dos Salmos e Provérbios. Como tomaremos de forma literal textos poéticos? Pastor, mas está escrito, mas está escrito dentro de uma literatura. Isso é chamado de gênero textual. Você não lê Apocalipse como você lê Atos, porque um é narrativo, outro é apocalíptico. Você não lê Salmos como você lê o primeiro livro dos Reis. O primeiro livro dos Reis é narrativo. Salmos é poético. Então nós precisamos da interpretação correta no gênero textual que estamos lidando. Mas é possível que seja literal? Como vou negar se está escrito 2 testemunhas? Então eu fico apegado ao gênero textual para interpretar Apocalipse. Mas se alguém chegar e explicar dizendo que são 2 testemunhas, 2 pessoas, como eu vou dizer para ele, ô herege, sai daqui? Não, não posso. Porque é possível sim que alguém chegue a essa interpretação lendo esse texto. Apesar de eu compreender que não seja isso, dá sim margem para entender que seja isso. Ok? Então, quem o texto diz que são as 2 testemunhas? Quem? O texto diz oliveiras e candeeiro. Se eu for para o contexto remoto, no próprio livro de Apocalipse, quem é chamado de oliveira, quem é chamado de candeeiro, perdão, são as igrejas da Ásia Menor. Então parece sim ser um símbolo da igreja pregando, proclamando, por 1260 dias, pelo período em que a tribulação e a perseguição aquecerá ainda mais. Agora, olha o versículo 5. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, não tem problema. Pastor, essas 2 oliveiras aqui no livro de Zacarias falam que são 2 homens, será que são as mesmas? Também é possível que seja. Eu uso o termo 2 homens que estão diante do Senhor. Zacarias fala isso, e lá no livro de Zacarias capítulo 4, versículo 12. É o mesmo texto que eu estou usando. Zacarias capítulo 4, versículo 12, diz que Zorobabel e Josué, é porque o contexto remoto, o contexto imediato, na verdade, de Zacarias, Ageu e Malaquias, tem muita semelhança. Ageu, Zacarias e Malaquias são os 3 profetas pós-cativeiro babilônico. E se você ler junto Ageu e Zacarias principalmente, você vai perceber que a função desses 2 profetas era fortalecer Zorobabel como o governador e Josué como sumo sacerdote, ou o contrário, na volta do cativeiro babilônico. Esses 2 estão sendo incentivados pelo Ageu e pelo Zacarias para a reconstrução do templo. Zacarias capítulo 4, versículo 12, quando chama esses 2 homens, que fala que eles são oliveira, correto? Correto, oliveira? Estão diante do Senhor. Do Senhor. É Zorobabel e Josué, diante do Senhor, fazendo a grande obra. Qual? Reconstruindo o templo pós-cativeiro babilônico. Aquele templo que foi destruído pelo cativeiro, por Nabucodonosor, na verdade, pela invasão babilônica. Então, quem são as 2 oliveiras? Eu falei isso aqui, estou repetindo, eu falei isso aqui já. Quem são as 2 oliveiras lá nos profetas pós-cativeiro? Zorobabel e Josué. E eles representam o povo de Deus que veio pós-cativeiro. Quem são os candeeiros no livro de Apocalipse? Aí aqui é inquestionável. A igreja. Então, como é que eu fico diante desse texto? Aceitando as 2 possibilidades de interpretação. Será que são 2 homens literais? Pode ser que sim, é possível que seja, porque tem margem para isso. Fala que estão diante do Senhor. Essa parte é igualzinha. Exato, com certeza. Todo o livro de Apocalipse é extremamente baseado no Antigo Testamento. Ezequiel, Zacarias, Isaías, Daniel. Se você pegar Apocalipse 13 e Daniel 7, é a mesma coisa. Nós vamos chegar lá ainda.
Então, nós iremos achar muita base do Antigo aqui em Apocalipse. Oliveiras, Zorobabel e Josué. Repetindo. Candeeiros, igreja, Apocalipse capítulo 1. Como é que eu junto isso tudo? Eu estou tentando montar esse quebra-cabeça que é Apocalipse capítulo 11. Voltando no ponto que eu parei. Quem o texto diz que é? Oliveira e candeeiro. Aí eu tenho que me virar para entender isso aqui. Agora, quem o povo diz que é? Quem a turma acha que é? Aí agora é chute. Chute. Alguns dizem ser Moisés e Elias. Vocês já ouviram falar que as duas testemunhas são Moisés e Elias? Isso eu prefiro acreditar que são duas testemunhas literais do que Moisés e Elias. Mas por que eles dizem que são Moisés e Elias? Eu entendo que é a igreja, um símbolo da igreja. Mas aceito a interpretação que diz que são dois homens literais. Por quê? Porque o texto parece dizer isso também. Agora, quando dizem que são Moisés e Elias, é por causa dos feitos dessas duas testemunhas. Lê comigo o 5 e o 6. Se alguém pretende causar-lhes dano, como entender isso aqui de forma literal? Sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Se for literal, duas pessoas literais, serão duas pessoas que, ao falarem, sai fogo literal da boca deles e mata os outros. Lá em Jeremias capítulo 5, a Bíblia mostra que a pregação ou a palavra de um profeta é como fogo. Símbolo. Mas não quer dizer que vai sair fogo da boca do camarada de forma literal, enquanto eles estiverem falando. É no mínimo impensável uma situação dessa. Mas o texto está dizendo, se alguém quiser causar-lhes dano, sai fogo da boca deles. Ou seja, se alguém quiser terminar o trabalho desses que estão testemunhando, não vão conseguir, até o momento que Deus permitir. Vai chegar o momento que Deus vai permitir. Mas enquanto Deus não permitir, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Está apanhando, está sendo perseguida, está batalhando, mas continua profetizando, continua proclamando, continua falando. Ok? Vamos lá. E devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, como eu falei, certamente deve morrer. Agora, olha o 6. Elas quem? As duas testemunhas. Têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Quem clamou, quem profetizou e quem disse que não iria chover? Elias. Então alguns dizem, é Elias. E ainda se apegam ao fato de Elias não ter morrido. Então Elias vai voltar. E quando Elias voltar, ele será uma das duas testemunhas do Apocalipse para fazer parar de chover. Irmão, o texto não está dizendo isso não. Existe a referência verbal e a referência real. A referência real é quando você tem textos repetidos na Bíblia, no mesmo assunto. A referência verbal é quando falam, parece que é, mas não tem como provar. Não tem como provar que é Elias. Quando Malaquias prevê que antes do Messias viria o Elias, Jesus mesmo explicou que dizia a respeito a João Batista. A profecia de Malaquias já se cumpriu em João Batista, que é um homem que veio no mesmo espírito de Elias, no mesmo ministério de Elias, abrindo o caminho para o Messias. A profecia de Malaquias já foi cumprida em João Batista. Agora, pastor Mateus, esse fogo que sairá da sua boca e destruirá os inimigos, é o poder da palavra. Igual no livro de Ananias e Safira, eles falaram, não mentiste a nós, mas foi ao Espírito Santo, e morreram todos os dois. É assim que eu compreendo. É o poder da palavra. É assim que eu compreendo. Porque se eu for tomar como literal todo o capítulo 11 de Apocalipse, eu vou ter que ser coerente, dizendo que se duas testemunhas é literal, se átrio é literal, se santuário é literal, fogo também tem que ser literal. É o poder da palavra. É por isso que eu digo que existe uma dificuldade na literalidade, mas existe uma dificuldade também na simbologia. As duas interpretações são difíceis aqui. Estou te dando as duas possibilidades, você estuda e vê. Não precisa abrir, eu vou ler. Voltando ao que ela disse aqui sobre o fogo da boca, né?
Jeremias 5,14 diz assim, ó, não precisa abrir, só escuta. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. O povo é lenha, o povo virou lenha. Sabe o que é lenha? A palavra virou fogo? Não. O povo foi julgado pelas palavras do Senhor. Entenderam? Então pode ser que seja isso. Pode ser que seja isso. Paramos no 6, né? Vimos que eles têm poder para... as testemunhas têm poder para falar que não vai chover, né? Sem falar que também lá na grande comissão, Jesus deu muita autoridade aos seus discípulos, né? Toda autoridade me foi dada, então vão. Marcos 16 diz, esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Então a igreja tem sim uma autoridade na terra, dada por Jesus. Agora, olha outra coisa que as duas testemunhas vão fazer, literal ou simbólico? Já viram aquele negócio? Você decide. Eu entendo ser simbólico. Mas vamos lá, ó. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quem transformou a água em sangue? Moisés, na praga do Egito, águas transformadas em sangue. Então é por isso que alguns dizem, é Moisés e Elias. Mas vem cá, dá margem mesmo para muita dúvida e muita interpretação. É isso que eu estou falando, dá mesmo. Agora, o texto não diz que é Moisés e Elias. As pessoas estão pegando o ponto que diz, mas quem fez isso foi Elias. Vou dar um exemplo, vou tentar explicar. Elias falou que não vai chover e não choveu, correto? Agora, é só Elias que tem esse poder? Quem tem esse poder? Quem Deus quiser. Para quem Deus quiser dar, Ele dá esse poder. Foi Moisés, através de Moisés, que as pragas vieram. Mas o poder, na verdade, estava em Deus. Quem Deus quiser que faça isso, faz. Aliás, Jesus falou que nós faríamos, como igreja, obras maiores do que isso, do que Ele fez. Será que não, talvez não faz uma ligação com aquele texto lá que Jesus subiu no monte e conversou com os monte da transfiguração? Monte da transfiguração? Moisés e Elias, né? Eu falo assim, pela linha de pensamento do pessoal, que liga essas coisas. Também. Só que nós temos uma grande dificuldade. Elias, numa boa vontade eu entendo Elias. Elias, tá, entendi o que você quis dizer. Mas Moisés não, porque Moisés morreu. Moisés morreu. A Bíblia diz, Moisés, meu servo, é morto. Ele teria que ressuscitar antes da ressurreição dos justos e vir à terra. Não é possível. A Bíblia não promete isso. E a Bíblia diz que Moisés morreu. Outros dizem também que as duas testemunhas são Elias e Enoque. Eu já ouvi também Moisés e Elias, a igreja, dois homens independentes. E também outros dizem que são Elias e Enoque. Porque os dois não morreram. Não morreram. Percebe que é uma referência verbal e não real? O texto não fala disso. Eles entendem, compreendem e fazem a ligação, mas não quer dizer que é. Agora, olha o 7, irmãos. Vamos acelerar porque eu tenho que ir até o 14. Vamos lá. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Vê se é literal ou simbólico. Olha o texto. Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Olha a ideia do texto. As testemunhas estão pregando, estão proclamando. Vai chegar uma hora que a besta que surge do abismo, vou explicar no capítulo 13, mas significa um sistema político contra o povo de Deus, vai perseguir até acabar com o trabalho das testemunhas. E essas testemunhas ficarão estiradas no lugar. Que lugar? O lugar que chama Sodoma, Egito
e Jerusalém. Não existe esse lugar. Sodoma é em um lugar, Jerusalém é em outro, Egito é em outro país. O texto já diz espiritualmente. Qual é a ideia do texto? A grande tribulação e grande perseguição e o sistema político contra o povo de Deus, dada a vinda de Cristo, perseguirá tanto a igreja que vencerá a igreja, diminuirá o seu alcance e o seu trabalho. Nós veremos isso no capítulo 13 de Apocalipse, que eu vou ler também em Daniel 7. E quando isso acontecer, o mundo, Sodoma, Egito, Jerusalém, o mundo ficará satisfeito com isso. Os ímpios se alegrarão com aquilo que vai acontecer com as testemunhas, que eu entendo ser a igreja, no período tribulacional. E a prova disso é o 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. 3 dias e meio, 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses. É o mesmo período de tempo. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão feitos e enviarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então vai chegar um tempo em que a morte das testemunhas será motivo de festa e alegria para o povo do mundo. Chegará um tempo em que o trabalho dessas 2 testemunhas vai diminuir tanto que exterminarão essas 2 testemunhas e o povo vai se alegrar. Por quê? Porque essas testemunhas, agora chamadas de profetas, atormentavam o mundo. É curioso que em Atos capítulo 17, versículo 6, quando Paulo chegou em uma determinada cidade, se eu não me engano, Tessalônica, os homens de Tessalônica disseram: os que atormentavam o mundo chegaram até nós. Qual é o papel da igreja? Atormentar esse mundo. Por isso que eles nos odeiam. O sistema mundano nos odeia. É por isso que eu digo que é impossível um cara ser pregador fiel das Escrituras e ser amado pelo mundo. É impossível. Não tem como. Quando você está pregando o evangelho genuíno e verdadeiro, você chega para atormentar a vida do ímpio. O ímpio quer viver na bebedice, o ímpio quer viver na prostituição, o ímpio quer viver no adultério, o ímpio quer viver na mentira, o ímpio quer viver no roubo, o ímpio quer viver na lascívia, o ímpio quer viver nisso tudo. E nós estamos dizendo, é pecado, é pecado, é pecado, quem faz isso vai para o inferno, não é de Deus, você precisa se arrepender, você precisa se consertar, eu não vou te dar paz, você não vai pecar em paz do meu lado. Nós estamos aqui para atormentar o mundo. Mas tem pregador que é aceito pelo mundo. Como é que fica? Tem igreja que é aceita pelo mundo. Como é que fica? Tem crente que é aceito pelo sistema mundano. Como é que fica? É impossível. A igreja, as testemunhas de Jesus, nós somos testemunhas dele. E, inclusive estou lembrando de um texto aqui, Isaías, né? Deus diz para o povo de Israel: vós sois as minhas testemunhas. Apocalipse diz que nós somos aqueles que guardam o testemunho de Jesus, que damos testemunho dele. Me parece ser a igreja, posso estar errado, não tem problema. Mas quem estiver vivo verá, né? Quem estiver vivo verá. Mas o papel desses 2 aqui, da igreja, seja de quem for, é atormentar o mundo. E agora eles estão felizes. Estão felizes. Porque o poder da igreja foi diminuído. 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles ergueram sobre os seus pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Qual é a ideia desse texto? Se for literal, tudo isso aqui é literal. Só 2 vão morrer, vai todo mundo trocar presente, porque 2 pessoas morreram, vão ser ressuscitados, vão subir aos céus, todo mundo vai ficar vendo.
Isso seria o literal. 2 profetas morrem. Morrem onde? Onde? Morrem em Sodoma, que é Egito, que é Jerusalém. Onde é que é isso? Não existe. O próprio texto diz, espiritualmente. É um símbolo da depravação humana, desse mundo corrompido. Sodoma é um símbolo de corrupção. Egito é um símbolo de corrupção. Jerusalém, negando a Jesus, é um símbolo de... Quando não crê lá é apostasia, mas qualquer outra incredulidade, apostasia, ceticismo, tudo. Então é tudo que há de pior nesse mundo festejando. Morreu, acabou, foi vencido, agora nós estamos no poder, nós estamos no controle. Só que o texto diz que vai chegar uma hora que eles são ressuscitados. E assunto aos céus. Da mesma forma que Paulo promete para a igreja. Que vai chegar um tempo em que nós seremos ressuscitados. E levados para o encontro com Cristo nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. E nesse momento é o momento do terremoto. É o momento da ruína. É o momento de pessoas morrerem, acabarem. Por quê? Porque é a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Compreendo que o capítulo 11 de Apocalipse é um resumo da história. Deus está separando os seus, enquanto os ímpios estão por aí. Deus está levantando as suas testemunhas, enquanto os ímpios querem nos vencer. Os ímpios odeiam a igreja. Nós estamos batalhando. Vai chegar um tempo em que seremos muito perseguidos. Nesse tempo, Deus permitirá, Apocalipse 13, que a besta vença o seu povo. Mas não é para sempre, porque chegaremos no dia da ressurreição, para subir para o encontro com Cristo, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E nesse momento do arrebatamento, é o momento que Cristo vem em glória e julga este mundo. Pode ser que seja isso. Ô pastor, quando fala assim, nesse terremoto 7.000 pessoas morreram, 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobrenaturalizadas e deram glória a Deus do céu. Aham. Então, isso significa que uma parte dessas pessoas do mundo, esses ímpios, se converteram? Acredito que sim. Acredito que sim. Nessa ocasião chamada Grande Tribulação, cada vez mais próxima à vinda de Cristo. E isso é muito possível, por quê? Porque nós temos Zacarias capítulo 12 ao 14 e Romanos capítulo 11, mostrando uma conversão em massa de judeus próximo à vinda de Cristo. Eu não acredito em um avivamento para o mundo. Para o mundo, eu acredito em apostasia. Mas é inegável, apesar de eu não ser dispensacionalista, não acredito que Deus vai tratar só com Israel no tempo do fim, não acredito nisso. Mas é inegável que existe uma profecia que ainda não se cumpriu para a nação de Israel. Essa profecia é judeus se convertendo em massa ao Senhor Jesus. Isso é bíblico. Zacarias 12 ao 14 e Romanos 11. Né? Então, aguardo ainda o cumprimento dessa profecia para o povo judeu. Pode ser que seja isso? Pode ser. Agora, perceba, o texto também, isso é uma possibilidade, agora uma segunda possibilidade. O texto não diz que eles se converteram. O texto diz que eles, aterrorizados, deram glória a Deus. Pode ser que, no momento de suas condenações e no momento de tudo isso, eles reconheçam que Jesus é Deus. Mas isso não quer dizer conversão. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Isso não quer dizer que todo mundo vai converter, mas que vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. Então são duas possibilidades. Será que isso é conversão? Pode ser. Segunda possibilidade, reconhecimento, não conversão. Uma hora, irmãos, ímpios e crentes, todos vão ter que se dobrar a Jesus. Sabe o testemunho de Jeová que diz que Jesus não é Deus, ou é um Deus menor, um Deus criado? Uma hora ele vai ter que se dobrar, ele vai chegar lá no grande dia, e ele vai ter que reconhecer que Jesus é Kyrios, que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus. Sabe o judeu que não se converteu e que diz que Jesus não é o Messias, que ele é mentiroso? Sabe o judeu que diz que Jesus é mentiroso, sendo que nós sabemos que Jesus é Deus? Esse judeu vai ter que se dobrar um dia e vai ter que reconhecer que Jesus é o Senhor. Todos aqueles que negam a palavra de Cristo hoje vão ter que reconhecer que Jesus é o Senhor um dia. Se você está aqui nessa noite e nega Jesus e não quer seguir a Jesus, é um direito seu. Mas um dia você vai ter que se dobrar. E você vai ter que reconhecer que Jesus é o Senhor. É no dia da vinda dele. Quando ele vier em glória, você vai ver que nós estamos falando certo. Exemplo claro disso na Bíblia. O soldado romano não se converteu. Mas quando ele viu todos os sinais depois da morte de Jesus, ele diz: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Creu em Jesus? Pode ser que sim.
Mas quem te garante? Cadê o restante da vida dele? Não sei. Isso é uma conversão? Pode ser. Ou é pelo menos um reconhecimento de quem Jesus é. Compreende? Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Vocês lembram do primeiro ai? O primeiro ai? O que é isso, pastor? Não, nós já estudamos isso. Primeiro ai. O primeiro ai está lá na quinta trombeta. Apocalipse 9:12. Agora, aparece o segundo ai aqui, ó. Versículo 14. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Agora, cadê o terceiro ai? Não está no texto bíblico, não está. A não ser que seja Apocalipse 12:12. Quando Satanás é jogado à terra, nós vamos chegar lá, fica tranquilo. E os que estão no céu dizem: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Porque não tem no texto do Apocalipse assim, agora esse é o terceiro ai, não tem. Tem o primeiro ai falando, é o primeiro ai. Tem o segundo ai falando, é o segundo ai. Mas não tem no livro de Apocalipse o terceiro ai dizendo, agora esse é o terceiro ai, não tem. O que é ai? É antes de serem lançadas as 3 trombetas. São lançadas as 4 primeiras trombetas. As 4 primeiras trombetas atingem a terra. Só que as 3 últimas atingem o ser humano. E é por isso que elas são piores do que as 4 primeiras. Atingem direto o ser humano. Lembra de demônios atormentando homens, demônios matando homens? Por isso que o texto diz, ai dos que habitam sobre a terra, porque ainda serão lançados as 3 trombetas. Complicado. A segunda trombeta está aqui. No momento em que as 2 testemunhas subirem aos céus e chegar ao juízo de Deus. Esse é o segundo ai. E o terceiro ai? Não está no texto. O texto não diz. Pode ser que seja Apocalipse 12:12. Pode ser. Mas nós não temos como temos no primeiro ai e no segundo ai. Uma explicação. Esse é o ai de que nós falamos lá. Não tem. Não tem. Cadê? Não sei. Onde a Bíblia fala, a gente fala. Onde a Bíblia não fala, a gente não fala. E onde tem possibilidade de interpretação, a gente fala que existem possibilidades de interpretação. É assim que eu entendo ser a forma mais honesta e correta de estudar a Bíblia, né? Falou? Garante. Não falou? Fica calado. O texto é ambíguo? Aceita a ambiguidade do texto. Só aceitar. Por que eu não desespero? Porque vai chegar um dia que eu vou estar sentado com quem inspirou esse texto. Eu vou perguntar ao senhor, o Supremo, pastor, explica para nós Apocalipse 11. Nós fomos lá quebrando a cabeça lá, no dia 16 de abril, e nós saímos com mais dúvida do que entramos. O senhor poderia explicar? Aí ele vai falar assim, o que você explicou lá? Assim, assim, assado. Tudo incompleto. Vocês são tudo limitado. Aí eu vou explicar. Aí nós vamos ter certeza do que o texto fala. Amém, meus irmãos? Isso é para quem vai para o céu, né? Quem vai para a eternidade. Se você for para o inferno, estiver aqui e for para o inferno, não reconhecer Jesus como seu Salvador e for para o inferno, você vai ficar morrendo, você vai passar a eternidade com essa dúvida. Não é isso? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar para a gente encerrar? Vem para cá, minha irmã Esther, vamos tirar a nossa foto.